Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Jazz na área para mais uma resolução de exercício. Uma questão muito bacana da UFO. Vamos dar continuidade aqui então a essa série que é a série Jazz Resolve, beleza? Bom, se você gostar, se você achar que a solução foi legal, então divulgue aí, compartilhe, tá bom? Deixe joinha que é importante, tá? Diz assim o enunciado. Considere uma circunferência de raio 0,25, cujo centro da mesma desliza sobre o gráfico da função f de x igual a 5 elevado a x, onde o x é um número real. Sabendo-se que o início do deslizamento se deu a partir do ponto do plano de coordenadas 0 e 1, no sentido negativo do eixo das abscissas OX, e o término desse deslizamento se deu quando a circunferência tocou o eixo x pela primeira vez em um ponto T, pode-se afirmar que a distância de T ao eixo das ordenadas é igual a... Caramba, gente, que questão bacana, que questão bonitinha. Na minha opinião, uma das questões mais bonitinhas da UFO envolvendo função exponencial e logaritmo, tá? Vamos lá entender? O que ele fala basicamente é o seguinte. Primeiro, que nós temos uma função, que é a função f de x igual a 5 elevado a x. E nós temos uma circunferência de raio 0,25 que está deslizando sobre essa figura, certo? Sobre esse gráfico. Então, para a gente entender essa situação melhor, precisamos desenhar, esboçar o gráfico da função f de x igual a 5 elevado a x, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui, eu vou fazer aqui do lado para vocês um esboço de como é que vai ser esse gráfico, tá? Então, tá aqui o nosso eixo Y, tá aqui o nosso eixo X, eu vou meio que exagerar na construção desse gráfico, então, o gráfico é a curva de uma função exponencial. Eu quero só lembrar vocês, vou até dar um zoom aqui, ó, na minha função, que a minha base aqui é a base 5, tá vendo? Essa base, ela é maior do que 1. Se essa base é maior do que 1, então nós estamos diante de uma exponencial crescente, ok? Uma exponencial crescente. Isso significa, então, que a curva dela, repito que eu vou dar uma exagerada bacana aqui, vai ser algo nesse formato, tá bom? Isso aqui é o gráfico de uma função f de x igual a 5 elevado a x. Bom, é relevante lembrar ainda para vocês que a gente sabe onde essa curva corta o eixo y. Sabe, Jess? Claro que a gente sabe. Onde um gráfico corta o eixo y, a abscissa naquele ponto é nula, é zero, tá certo? A abscissa é zero. Então, se eu fizer esse x aqui ficar elevado a zero, virar zero, perdão, eu vou ter 5 elevado a zero. E a gente sabe que qualquer coisa elevada a zero é sempre igual a? É sempre igual a 1. Então, na realidade, esse ponto aqui é o ponto onde o nosso y vale 1. Beleza? Gente, o que ele fala para nós? Ele fala que nessa curva você tem uma circunferência que desliza, como se fosse uma miçanguinha num arame, sabe? E esse deslizamento começa aqui. Ele fala que o deslizamento começa no ponto do x vale 0 e o y vale 1. Curiosamente, exatamente no lugar em que a curva corta o eixo y. Então, é como se aqui, ó, nós tivéssemos, vou tentar fazer esse desenho mais ou menos aqui para você, tá? É como se aqui a gente tivesse uma circunferência, tá? E o centro dela, ó, coincide, tá bom? Coincide aí com o centro, a curva, está em cima da curva. Lembrando a vocês, essa circunferência desliza em cima dessa curva no sentido negativo do eixo aqui, tá bom? Do eixo X. É claro, é como se fosse, repito, uma miçanguinha que fosse deslizando ao longo aqui da nossa curva. Beleza? E que ele fala pra gente?
Ele fala que vai chegar o momento que ela vai deslizar e esse deslizamento para quando ela encostar aqui, ó, no nosso eixo X, tá bom? Quando encostar aqui no eixo X, esse deslizamento vai parar. O centro dela vai estar aqui e o deslizamento para. E aí ele fala que ela encosta num ponto que ele chama de ponto T, tá? Esse ponto aqui que vocês estão vendo, ó, esse ponto aqui, eu vou até fazer uma setinha para cá, é justamente o que ele chama de T. Eu pus meio afastado, pessoal, porque eu não quero que o desenho fique muito bagunçado, tá? Vai encostar aqui numa abscissa que eu vou chamar de X de T, beleza? Ele quer saber o seguinte, qual é a distância, olha só a pergunta dele, né? Quando isso acontecer, qual é a distância desse ponto até a origem? Ou seja, meus amigos, o que a gente quer saber é o seguinte, qual é a distância desse ponto roxo até a origem aqui? Essa distância que eu pus para vocês nessa cor meio laranja amarelado aí, né? Cor de abóbora. No meu caso aqui tá cor de abóbora, tá bom? Qual vai ser essa distância? Agora, você concorda comigo que se eu descobrir quanto vale esse X de T, automaticamente eu descubro essa distância? Concorda? Porque se eu conheço a posição do X, a distância daqui até a origem é só eu pegar o módulo desse cara. Bom, mas como é que eu faço isso? Vem cá, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Eu vou inclusive dar um zoom aqui nessa parte do desenho, porque eu quero que você se sintonize aí, ó. Fique ligado no que eu vou colocar para vocês aqui. Preste bem atenção. Isso aqui, ó, a gente sabe lá da geometria plana que se eu fizer uma reta ou um segmento de reta, no caso aqui vai ser o raio, que sai do centro da circunferência e vai até um ponto de tangência, nós sabemos que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Lembra disso lá da geometria? Lá na geometria plana tem esse postulado. Postulado nada, esse teorema que diz que, olha, se uma reta, se um raio toca no ponto de tangência de uma outra reta, em uma circunferência, esse raio forma nesse ponto de tangência um ângulo de 90 graus. Agora, olha que bacana que eu vou fazer. Esse raio, ele contou pra gente. Contou, Jess? Claro que ele contou. Olha aqui. Ele falou pra gente que o raio vale 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1/4, tá bom? Então eu vou vir aqui e vou te falar que esse raio aqui vale 1/4. Você concorda comigo que 0,25 é a mesma coisa que 1/4? Jazz, eu não concordo. Por quê? Vem aqui, ó. Ó, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100, certo? Se você dividir por 25 em cima e embaixo, isso vai dar 1/4, tá certo? Beleza? Então, vou dar o zoom aqui, 1/4 é isso aqui. Se eu fizer a projeção disso aqui, olha que bacana, ó. Se eu fizer a projeção desse cara lá no eixo Y, ó a projeção, tá vendo? Se eu fizer essa projeção, eu vou até colocar pontilhado assim, ó, para você ver que isso aqui é apenas a projeção. Você vai perceber que onde ela encostar aqui, ó, essa distância também é a mesma. Ou seja, o que eu estou contando para você é que isso aqui é 1/4, aqui também vai ser 1/4. Então, meus amigos, o X aqui, ó, ele é exatamente 1/4. Sacou a ideia? Esse X aqui é 1/4. Ah, menino. Sabe o que significa isso, então? Que se eu pegar o centro C aqui da minha circunferência, tá? Esse centro C tem uma coordenada X, que é uma coordenada XC, mas o Y dele eu conheço. Eu acabei de descobrir que o Y dele vale 1/4. Vocês conseguiram entender por que eu fiz essa jogadinha? Só que esse ponto C, ele pertence à minha função f de x, lembra? Que ele está em cima da minha curva vermelha, ele não está em cima da cor vermelha.
Então eu posso usar essa função para descobrir o x, já que eu sei o y. Como, Jess? Ora, onde é 1/4, eu vou substituir no lugar do f de x e o x de c no lugar do x, tá? Fazendo isso, então, nós vamos ter o seguinte, 5 elevado a x de c, nossa, esse 5 ficou tão feio, vamos fazer assim de novo, ó, 5 elevado a x de c vai ser igual a 1/4, tá bom? Bom, 1/4, eu vou tentar usar a informação do enunciado, tá? Repare que lá no enunciado ele contou para mim, cadê? Ó, nas alternativas, na verdade, o log de 2 na base 5. Então, eu vou tentar fazer esse 1/4 virar um 2, tá? Então, isso aqui ficaria 5 elevado a xc, vamos pôr isso aqui mais centralizado, tá? Vamos organizar isso aqui bonitinho. 5 elevado a x de c, 1/4 não é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado? Você concorda comigo? E aí, Jess? E aí que é o seguinte, eu posso inverter aquela fração que está do lado esquerdo? Posso. Quando eu pego esse 2 ao quadrado e jogo para cima, acontece uma coisa, não acontece? O quê? O sinal do expoente muda. Isso. E agora, Jess? Cara, e agora que eu tenho uma exponencial problemática? Porque a minha base aqui é 5 e a minha base aqui é 2. Então, nós temos uma exponencial de bases diferentes. E o pior, esse 5 não é uma potência exata de 2, não é? Não é uma potência de 2. Então, nesse caso, é a hora de usar log, tá? O log, ele aparece nessas horas, tá bom? Ah, é, Jess? Eu não sabia. É. Então, eu vou literalmente inventar um log dos dois lados. Log de 5 elevado a x de c vai ser igual a log de 2 elevado a menos 2. Como você está inventando um log dos dois lados, você pode pôr a base que você quiser. Mas como a gente é esperto, a gente vai perceber aqui, ó, do enunciado, que todas as alternativas têm base 5, tá certo? Então, eu vou usar um log de base 5 também. Aí, ó, desse jeitinho, tá? Log de base 5. E aí, Jess? Pela regrinha do tapa ou regrinha do tombo, se nós temos um expoente no logaritmando, a gente dá um tapa e esse cara cai, não é isso? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. X de c vezes log de 5 na base 5. Viu que o x de c caiu multiplicando? Viu, ó? Peguei esse cara, dei um tapa nele aqui, ó. E ele vai cair multiplicando. Aqui é a mesma coisa com menos 2, ó. Dou um tapa, ele cai, né, multiplicando. Vai ficar menos 2 vezes log de 2 na base 5. Galera, quando o logaritmando é igual à base, tá vendo aqui? A gente sabe que o log, ele vira 1, não é isso? Então isso aqui vai me dar 1. E aí, x de c vezes 1 vai me dar x de c. E olha a conclusão que nós temos. X de c é menos 2 vezes log de 2 na base 5. Mas, meus amigos, tome cuidado com uma coisa. Volta o desenho para mim. O vestibular não pediu x de c. Ele pediu a distância. E distância é em módulo, tá? Então, x de c não, gente, x de t. Me perdoe, eu fiz o exercício todinho chamando isso aqui de x de c, né? Por causa do c. Eu vou até mudar, é mais fácil eu mudar isso aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui, então, de x de c, tá bom? Eu fiz a questão todinha chamando esse negócio de x de t, x de c. Pronto, tá? Beleza, ficou perfeito. Então, gente, o que vai acontecer aqui é o seguinte. A distância não é negativa. Não existe distância negativa, certo? Distância é sempre positiva. Então, queridos, na realidade, a distância do ponto T, que é o ponto de tangência, até a origem, é dada pelo módulo de x de c, tá bom? Módulo de x
de C. E, nesse caso, é um módulo de menos 2 vezes log de 2 na base 5, tá bom? O que a gente faz? Tira o sinal de menos, né? Então, a distância de T até O, tá? Vai ser 2 vezes log de 2 na base 5. Firmeza? Beleza, galera? Tá aí, portanto, a nossa resposta desse exercício, que é uma questão muito bacana, tá? Muito bacana mesmo, você pode observar. Essa aqui é a distância que nós queremos, né? E lá na alternativa que nós temos, vamos marcar a alternativa? 2 vezes log de 2 na base 5 vai dar letra C como a nossa resposta. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Uma questão bem bacana. Um grande abraço a todos, para todo mundo aí. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!